Olá pessoal, nessa aula vamos começar realmente a trabalhar com as fórmulas, digitando nossas próprias fórmulas. Na aula anterior nós vimos que dá para fazer isso de maneira automática. Tem uma ferramenta aqui que o Excel vai fazer isso automaticamente para mim. Mas o interessante é que você entenda a estrutura da fórmula, como um todo. Não fazer de maneira automática, porque vez por outra você vai ter que fazer alguma alteração fina na fórmula, e o interessante é que você entenda ela por completo. Então vamos começar a trabalhar com nossas próprias fórmulas. Eu vou inserir uma fórmula nessa célula aqui, ó. Primeira coisa que você precisa saber sobre as fórmulas, as funções, é o seguinte: a primeira coisa que você deve inserir é o sinal de igualdade. Por quê? Quando eu insiro esse sinal de igualdade dentro de uma célula, eu estou indicando ao Excel que ali vai ser inserida uma fórmula. Não vai ser texto, não vai ser data, não vai ser número, vai ser inserida uma fórmula. Para começar, vamos fazer uma fórmula muito simples. Olha só, eu vou somar esses três primeiros valores. O primeiro valor, no caso, eu vou digitar a referência, não o valor inserido dentro da célula. Ou seja, o primeiro valor vai ser A1. A1 mais B1 mais C1. C1. E vou dar um Enter. Olha só, ele somou automaticamente. Bem simples. Detalhe: por que eu não digito o valor realmente que está dentro da célula? Eu vou fazer isso aqui, essa mesma fórmula, de outra maneira, só que nessa célula aqui, ó. Sinal de igual. No caso aqui tem um 2, ó. Vou colocar 2 mais 3 mais 4. Ele também daria o resultado. Só que detalhe, ó, eu vou apagar esse 3 aqui, vou colocar um 7. Vocês notam que nessa fórmula aqui, ó, ele mudou automaticamente. Nessa não. Por quê? Porque aqui eu coloquei um valor fixo. Ok? É justamente por isso que nós digitamos os endereços das células e não os valores contidos dentro delas. Ok? Seguinte, quando eu quero somar pequenos valores ou um pequeno intervalo, eu posso fazer dessa maneira que eu disse, ó. A1 mais B1 mais C1, mas imagine a seguinte situação. Vou apagar aqui. Imagine que eu quero somar todo esse intervalo e quero o resultado bem aqui. No caso, eu não ficaria somando A1 mais B1 mais C1 mais A2 mais B2 mais C2, porque daria uma fórmula enorme, ó, se for somar um por um. Nesses casos, eu já vou usar outro tipo de fórmula, que vai ser o seguinte. Olha só, coloco o sinal de igualdade. Eu vou digitar o nome da fórmula, ou seja, o tipo de operação que eu vou fazer. No caso, eu quero somar. Vou digitar soma. Abro um parêntese. Seguinte, agora eu vou selecionar com o mouse o intervalo que eu quero somar, ou seja, de A1 até C5, ok? Fecha parêntese, ó, dá um Enter, ou seja, ele somou tudo isso aqui, ó, automaticamente. Detalhe, pessoal, como eu fiz isso usando o mouse, já apareceu essa fórmula aqui automaticamente, ó. Vocês vão notar que aqui tem, ó, A1, dois pontos, C5. O que significa esses dois pontos aqui da fórmula? Ele significa o seguinte: ele significa até, ou seja, de A1 até C1 vai ser o que? Somado. Imagine o seguinte: eu só quero somar A1 e C5. No caso, ao invés desses dois pontos aqui, ó,
eu colocaria ponto e vírgula. No caso, ó, eu só estou somando esse e esse, ok? A diferença entre o dois pontos e o ponto e vírgula. O dois pontos é até e o ponto e vírgula é i, ou seja, só os dois valores. Imagine o seguinte, então, eu só quero somar os valores da primeira coluna e da terceira. Detalhe, eu quero esse resultado bem aqui, ó. Ou seja, os valores da coluna do meio vão ficar de fora. Vamos lá. Primeira coisa, sinal de igual. Como eu quero somar, vou digitar a fórmula soma. Vou selecionar esse primeiro intervalo da primeira coluna, ó. Estão vendo? Vou colocar o ponto e vírgula. E agora eu vou selecionar a terceira coluna. Fecho parênteses e Enter. Simples. Outra maneira de fazer isso usando só o mouse é da seguinte maneira. Vamos lá de novo. Ó. Soma, abre parênteses, seleciona a primeira coluna, pressiona o Ctrl, não solta e seleciona a terceira coluna. Ó, vocês vão ver que eu não precisei digitar a vírgula aqui, só pressionei o Ctrl. E fecha parênteses e Enter. Tá aí o mesmo resultado.